Bom dia, igreja querida, que é o pastor Nery com vocês. Hoje é dia 2 de maio de 2020 e hoje é o dia em que nós damos um resumo de tudo que foi lido durante a semana e fazemos a leitura de mais um capítulo. Precisamente eu vou ler então hoje o capítulo número 16, mas antes vamos fazer um resumo dos capítulos 11 ao 15. Todos se lembram bem que, depois da conversão de Cornélio, a igreja em Jerusalém, lá no capítulo 11, chama Pedro para dar uma prestação de contas para eles, porque acharam muito estranhos de que Pedro, um judeu, e eles também eram judeus, tivesse entrado na casa de um gentio. Bem, Pedro deu seu testemunho de como o próprio Deus havia se manifestado, preparando todo aquele encontro, chamando-o em Jope e vindo para encontrar-se com Cornélio na cidade de Cesareia e contando como ele havia começado a falar e o Espírito Santo veio sobre eles e concedeu arrependimento para a salvação a todo aquele povo que estava lá. Cornélio, sua família, seus amigos, e a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento levou aquele povo a arrepender-se e eles começaram uma nova vida com Cristo. Bem, os crentes eram judeus, os crentes da igreja primitiva, mas mais do que tudo, eles tinham um coração renovado pela presença de Jesus e pelo Espírito Santo e se alegraram demais com esse testemunho de Pedro, deram muitas glórias a Deus. Nós vemos ainda no capítulo 11 que os crentes judeus dispersos, depois do martírio de Estevão, eles foram se movendo em direção norte, mas eles só pregavam para os judeus. Bem, alguns outros começaram a pregar para os gregos, gentios, e a mão do Senhor estava sobre eles. Deus estava abrindo a porta da salvação para os gentios e muitos creram no Senhor Jesus, e de maneira que se estabeleceu lá no extremo norte da nação, já, aliás, em território da Síria, uma igreja nessa pequena cidade por nome Antioquia. E para lá, então, a igreja de Jerusalém designou Barnabé para sondar as coisas e ver o que estava acontecendo. Barnabé chegou e ficou maravilhado com a graça de Deus, o que estava ocorrendo ali, e ele buscou Paulo, sua cidade natal era Tarso, não muito longe dali, e então juntos eles dirigiram a igreja por cerca de um ano. Um dado que eu acho assim bem poético, bem romântico, é que foi nessa localidade onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. E depois desse tempo, então, passado cerca de um ano, houve uma profecia de uma grande fome que iria afligir todo mundo. E a igreja sentiu essa direção do Senhor e levantou uma oferta para os irmãos pobres da Judéia. E Barnabé e Saulo, os pastores da igreja, foram designados para levá-la. Nós vemos no final do capítulo 12, nós vemos os dois reaparecendo na história, retornando de Jerusalém para Antioquia e trazendo com eles João Marcos, sobre o qual nós já vamos falar mais. No capítulo 12, nós vimos como o rei Herodes, por pura perversidade, mandou prender alguns cristãos e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando ele viu que isso havia agradado os judeus, ele que queria ser politicamente correto, mandou prender Pedro. Estávamos próximos à Páscoa e Pedro provavelmente iria seguir pelo mesmo caminho do martírio, como havia acontecido com Tiago. A igreja, todavia, estava orando intensamente, fervorosamente, e Deus livra milagrosamente Pedro da prisão. Creio que todos vão se lembrar da leitura do pastor Bebeto. E ele se encontra, então, no meio daquela situação onde ele não sabia se estava dormindo, estava acordado. O anjo guiou até um certo ponto do caminho e ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde o povo estava reunido, muita gente reunido para
pedir a libertação de Pedro. Então Pedro, ele conta para eles o testemunho de como havia acontecido tudo e ele sai para um outro lugar, não sendo mais mencionado no livro de Atos, exceto por sua participação no Concílio de Jerusalém, que é descrita no capítulo 15. Sem entender o que havia acontecido, Herodes cruelmente manda matar os guardas que estavam montando ali a vigilância ao redor do cárcere de Pedro. Depois disso, ele vai de Jerusalém para Cesareia, onde, devido à sua arrogância, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Olha que coisa horrível. Enquanto isso, a palavra do Senhor continuava a crescer e a se espalhar. No capítulo 13, nós vimos que em Antioquia, o Espírito Santo ordenou à igreja que enviassem a Barnabé e a Saulo para aquilo que viríamos a conhecer como a primeira viagem missionária. Essa será descrita nos capítulos 13, que eu comecei agora a rememorar, e no capítulo 14, que virá a seguir em seu resumo. Ela teria durado cerca de 2 anos, segundo os estudiosos, isto é, entre os anos 44 e 45. Paulo teria aproximadamente uma idade de 40 anos quando se iniciou esta viagem. Eles navegaram da Síria para a ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo, não muito longe da costa. A percorreram toda, pregando o evangelho, sempre tendo João Marcos como auxiliar. Então eles pregavam o evangelho nas sinagogas judaicas e daí então o trabalho ia se expandir. Se encontraram com um falso profeta chamado Elimas ou Bar Jesus, assessor do procônsul Sérgio Paulo, e Sérgio Paulo, queria ouvir a palavra, mas o falso profeta tentava desviá-lo da fé. Por essa razão, Deus usa Paulo para castigar Elimas com cegueira, e o procônsul creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Bem, os servos do Senhor, Barnabé e Paulo, navegaram de volta ao continente, mas João Marcos voltou para Jerusalém. Nós vamos mencionar em breve as consequências dessa volta. Chegando do outro lado, que nós conhecemos como Ásia Menor, a região da Pisídia, hoje em dia no seu mapa você vai ver que é a região ocupada pelo país Turquia. Ali do outro lado havia outra cidade com o nome de Antioquia. Isso provavelmente é devido ao grande líder grego Antíocos Epifânio, que em algum tempo foi assim como que um imperador poderoso ali naquela área, séculos antes. Bem, lá em Antioquia da Pisídia, os discípulos foram convidados a dar uma mensagem de encorajamento ao povo judeu e gentios que estavam lá. Paulo pregou e muitos judeus e gentios piedosos se converteram. Olha que coisa linda, irmãos. Então eles os exortaram a continuar na graça de Deus. No sábado seguinte, uma semana depois, quase toda a cidade veio ouvir a mensagem. Mas os judeus, ao verem a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemavam e contradiziam o que Paulo dizia para o povo. Diante disso, Paulo e Barnabé os lembravam que Deus os havia ordenado a anunciar a palavra primariamente para eles, judeus. Todavia, porque eles rejeitaram, Paulo disse: nós agora nos voltaremos para os gentios. Com isso, os gentios ficaram muito alegres e a palavra de Deus se espalhava entre eles. E os judeus continuaram movendo perseguições até o ponto em que eles expulsaram Barnabé e Saulo, ou Paulo, dali. E eles foram cheios de alegria e do Espírito Santo. Alguém poderia dizer, poxa, foram derrotados? Foram nada. Foram felizes, consolados pelo Senhor, por terem feito a obra que Deus os comissionou a fazer. O capítulo 14 nos mostrou que, prosseguindo a viagem, eles chegaram num lugar chamado Icônio, onde, de costume, como eles faziam, entraram para falar numa sinagoga judaica. Uma grande multidão creu novamente, mas os judeus descrentes provocaram uma perseguição contra os discípulos. Barnabé e Paulo permaneceram ali em Icônio por muito tempo,
palavra nos diz, pregando corajosamente sobre o Senhor. E o Senhor confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos de seus servos. Os judeus fizeram uma conspiração para maltratá-los e apedrejá-los, e os discípulos, ao saberem então, fugiram desta região para as regiões de Listra e Derbe, onde continuaram a pregar o Evangelho. Em Listra, aconteceu que Paulo curou um paralítico de nascença, um homem que nunca tinha conseguido andar, porque havia nascido com as suas pernas aleijadas. E muitos dos observadores, baseados em sua superstição, as lendas gregas, eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses gregos, e queriam fazer sacrifício para eles. Mas Paulo os dissuade disso, disse, não gente, nós somos homens comuns, estamos aqui para mostrar o poder de Deus, a graça de Deus através do Evangelho de Jesus, e os exortou a deixar a idolatria. Bem, alguns judeus descrentes chegaram de Antioquia e de Icônio, lugares onde eles haviam se oposto ao Evangelho, e mudaram, através de boatos, através de más palavras, mudaram o ânimo da multidão, a chegar num ponto em que apedrejaram a Paulo. Todos pensaram que ele tinha morrido, o arrastaram para fora da cidade, porque achavam que realmente ele tinha morrido com o apedrejamento. Mas Paulo se levantou, voltou à cidade, e no dia seguinte partiram para Derbe. Em Derbe eles fizeram muitos discípulos. Olha que maravilha, quando Jesus diz lá em Atos 1:8, vocês receberão poder ao vir o Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra, Samaria e até os confins da terra. E era isso que está desenrolando diante dos nossos olhos. O grande poder do Espírito Santo de Deus. Onde esses homens cheios do Espírito vão? Conversões, novos discípulos para Jesus. Aí então eles voltaram caminho inverso para Listra, Icônia, Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, mesmo que viessem a sofrer perseguições. Eles designaram pastores para cada uma das múltiplas igrejas que haviam fundado e os encomendaram à graça do Senhor. Ainda pregaram em Perge e voltaram para a igreja de Antioquia da Síria, onde relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, abrindo a porta da fé para os gentios. A palavra nos diz que Barnabé e Paulo ficaram na igreja de Antioquia muito tempo com os discípulos, tendo retornado para casa, descansando, vendo seus amados, filhos espirituais, e ali eles ficaram por algum tempo, que a palavra do Senhor diz que não foi muito curto. Alguns comentaristas pensam que Paulo e Barnabé chegaram de sua primeira viagem missionária no ano de 47, e que aquilo que é narrado no capítulo 15, que nós já vamos ver, provavelmente ocorreu 2 anos depois, no ano 49. Então, o capítulo 15. Alguns judeus vieram para Antioquia, a igreja estava feliz, estável, ganhando almas para Jesus, cheios do Espírito Santo, e apareceram alguns crentes que tinham uma fé ainda no judaísmo antigo, para ensinar aos irmãos da igreja algo que não estava correto, que não está correto, que é, eles precisariam aderir às leis e costumes judaicos, de outra maneira não poderiam ser salvos. Bem, Paulo e Barnabé não ficaram nada contentes, tiveram uma contenda com eles e foram designados a irem a Jerusalém, então, para tratar dessa questão com os apóstolos. Como é que sai alguém de Jerusalém, daquela distância, e chega lá para pregar doutrinas espúrias, doutrinas que desacreditam a graça de Deus, pela qual, e tão somente pela qual, alguém pode ser salvo. Bem, chegando em Jerusalém, se formou então um concílio dos apóstolos para discutir essa questão. E Pedro e Tiago, tendo ouvido a Paulo e Barnabé, eles expuseram a sua opinião de que a pureza da doutrina da salvação pela fé
deveria ser enfatizada entre os gentios e que eles não deveriam ser postos sobre qualquer tipo de julgo por leis ou costumes judaicos. Uma carta foi então redigida naquele concílio para ser transmitida aos crentes gentios, dizendo que deveriam se abster, todavia, da comida sacrificada aos ídolos, da carne de animais sufocados e do sangue, bem como da imoralidade sexual. Nós vemos aqui uma tentativa conciliadora. Essa palavra foi dita por Tiago, o meio-irmão de Jesus, que era um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. E por quê? Porque estes costumes sobre os quais eles instruem os gentios que deveriam se abster, eles bem que poderiam ser um fator de separação da igreja, de quebra da igreja, porque esses costumes eram pregados nas sinagogas judaicas desde os tempos de Moisés. Eram coisas profundamente enraizadas no coração do povo judeu e certamente eles não tomariam com leveza por parte dos gentios se eles que não tinham essa tradição se pusessem aí a dedicar suas vidas à imoralidade, comer com sangue, animais sufocados e carnes sacrificadas aos ídolos. Posteriormente, Paulo vai nos contar que isso tudo é questão de costumes e que Deus ele tem a sua graça sobre tudo isto. Mas, por agora, na implantação da igreja, nós vemos que eram coisas muito necessárias que os irmãos assim apregoassem a decisão do Concílio de Jerusalém. Dois líderes da igreja de Jerusalém, Judas Barsabás e Silas, foram escolhidos para acompanharem Paulo e Barnabé, para darem um testemunho verbal do conteúdo da carta redigida às igrejas dos gentios e que seria levada por Barnabé e Paulo. Todos os irmãos de Antioquia se alegraram muito com os termos da carta e com a mensagem de ânimo, encorajamento e fortaleza que lhes foram pregadas pelos irmãos Judas Barsabás e Silas, os quais eram profetas do Senhor em Jerusalém. Algum tempo depois, Judas Barsabás voltou para Jerusalém, mas Silas gostou tanto de Antioquia que decidiu ficar ali com Paulo e Barnabé e com os demais irmãos e por algum tempo ali estiveram pregando a palavra do Senhor. Depois de algum tempo, Paulo chamou Barnabé e propôs que voltassem a visitar todas as igrejas que haviam sido fundadas. Porém, eles não conseguiram entrar em acordo, não sobre ir ou não ir, mas sobre João Marcos, sobre levá-los ou não. Barnabé era partidário de levar o moço, de dar uma nova chance, mas Paulo disse não, ele voltou atrás, não devemos levá-lo. Não foi possível resolver o desentendimento, e esse desentendimento foi tão sério que causou uma separação entre os dois servos do Senhor. Barnabé tomou João Marcos e navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e foi por terra, passando pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esta é, então, a segunda viagem missionária de Paulo, a qual, segundo os estudiosos, se iniciou no ano 49 e terminou no ano 51. E essa viagem, lerei a respeito dela em Atos 16, ela também estará nos capítulos 17 e no capítulo 18, de verso 1 ao verso 22. Irmãos, eu tenho agora como minha missão ler para vocês Atos 16. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra, onde encontraram Timóteo, um crente que tinha mãe judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio, e por isto Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região, ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego e não havia permitido isso antes. Então, eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos não-judeus tomada pelos apóstolos e líderes da igreja em Jerusalém. E assim, a igreja crescia diariamente na fé
e em número. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, tudo isso ali na região da Ásia Menor, Ásia atualmente conhecido como Turquia. Por quê? Porque o Espírito Santo havia dito para eles não entrarem na província turca da Ásia para pregar naquela ocasião. Ou seja, eles foram em direção do ocidente e depois queriam voltar pela parte norte oriental do país, mas o Espírito Santo de alguma maneira comunicou para eles não entrarem naquela região. Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província de Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito Santo de Jesus disse que não. Portanto, em lugar disso, eles foram através da província de Mísia, a cidade de Troade, onde eles tiveram uma visão. Vejam só que interessante. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem lá na Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá ajudar-nos. Aquilo impressionou grandemente a Paulo e foi o que decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia. Quem é esse nós? Quem que entra contando a história aqui? É Lucas, que a partir desse ponto, então, passa a ser companheiro de viagem, até que ele se refere na sua história a eles, ele, e agora ele fala em nós tínhamos que ir. Ele aderiu ao grupo de missionários, Paulo na liderança neste ponto. Nós tínhamos que ir à Macedônia porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos num navio em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, numa colônia romana já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. No sábado, isto é, em Filipos, fomos um pouco para fora da cidade, à margem do rio, onde julgávamos que algumas pessoas se reuniam para oração. E ensinamos as Escrituras a algumas mulheres que chegaram. Uma delas era Lídia, uma vendedora da cidade de Tiatira, que negociava com fazenda de púrpura. Ela já era uma adoradora de Deus, e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua família e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, disse ela humildemente, venham ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos. Um dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração na beira do rio, encontramos uma moça escrava, possessa de demônio, que era adivinha e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Ela seguia atrás de nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram contar a vocês como obter perdão para os seus pecados. Uau, que demônio! Falando uma coisa que era verdadeira, mas nós vamos ver que, na verdade, os planos do inimigo são sempre de enganar. Ele é um mentiroso, ele joga com meias verdades, e na realidade ele queria ali conseguir mais adeptos, usando como mola propulsora a verdadeira mensagem do Evangelho. Olha que coisa interessante para nós termos em mente. Isso continuou, isto é, essa moça gritando após o grupo de missionário, um dia depois do outro, até que Paulo, já muito aborrecido, voltou-se para ela e falou ao demônio que estava nela: eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela, disse ele. E o demônio deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos dela, aqueles homens que exploravam essa pobre moça, que ganhavam dinheiro às custas das suas revelações, das suas bruxarias, ficaram muito perturbados. Então eles agarraram a Paulo e a Silas e os arrastaram com crueldade à presença dos juízes na praça do mercado. Estes judeus estão perturbando a nossa cidade, clamavam eles. Estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Mentira. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram
que tirasse a roupa deles e batessem neles com varas. De golpe em golpe, as varas iam ferindo as costas nuas dele, fazendo brotar o sangue. E depois disto, eles foram jogados no cárcere. O carcereiro foi ameaçado de morte se eles escapassem, e por isso não facilitou. Os pôs no cárcere interno, com os pés bem apertados nos troncos. Estranhamente, para alguém que estivesse observando aquela cena tão dura, tão triste, tão cheia de dor e sangue, ao redor da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, veja que coisa maravilhosa o Espírito Santo faz no coração de um que está cheio dele. Enquanto eles cantavam e os outros presos estavam ouvindo, de repente houve um grande terremoto. A prisão foi sacudida até os alicerces, todas as portas se abriram, de repente, e as correntes de todos os presos caíram. O carcereiro, que havia sido ameaçado de morte caso os presos fugissem, acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e, por isso, puxou a espada para matar-se. Mas Paulo gritou para ele: não faça isto, todos nós estamos aqui. Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e caiu diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e a sua família inteira também. Então contaram a ele e a toda a família a boa nova do Senhor. E naquela mesma hora, já de noite, ele lavou as feridas das chicotadas e foi batizado juntamente com toda a família. Depois levou-os para casa e serviu-lhes uma refeição. E como ele e a família sentiam alegria por serem todos crentes agora, tão felizes. Na manhã seguinte, os juízes mandaram oficiais da polícia dizer ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo que eles estavam livres para ir embora. Mas Paulo respondeu: isto não. Eles nos bateram publicamente, sem julgamento, e nos puseram no cárcere. E nós somos cidadãos romanos. Ou seja, eles estão em grandes problemas agora, porque fizeram algo altamente ilegal contra cidadãos romanos. Agora querem que nós vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os oficiais da polícia informaram os juízes, os quais temeram por suas próprias vidas quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere e suplicaram a eles que saíssem. Trouxeram para fora e rogaram-lhe que deixassem a cidade. Paulo e Silas então voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e perguntaram mais uma vez antes de deixarem a cidade. Este é o capítulo 16. Nós seremos dirigidos agora no capítulo 17, na segunda-feira. Estaremos então praticamente encerrados com a descrição da segunda viagem de Paulo, que na realidade ocupará praticamente todo o capítulo 18. Aí fica a palavra do Senhor para vocês. Deus os abençoe, Deus nos abençoe a todos nesse domingo. Vamos buscar em primeiro lugar o nosso Senhor, com a promessa de Jesus que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Com o amor de Jesus, Pastor Nery.